tarde, crianças. Hoje vamos de conteúdinho novo em nosso livrinho de geografia, tá certo? Então, nós vamos continuar. No mês passado a gente estudou muito, né? Um pouco, aliás, muito, né? Podemos dizer assim, sobre a cultura da região norte. Região norte aqui do nosso Brasil. Então, agora, nesse conteúdo, ainda iremos dar continuidade, né, com a região norte. Iremos abordar o conteúdo sobre a economia, variações linguísticas e manifestações culturais da região norte. Região na qual predominam, como a gente viu, a cultura indígena, né? Lá temos ainda a forte presença da cultura indígena, de indígenas que habitam lá ainda. Região norte, que é formada por 7 estados, lembram? Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, lembram? Amapá, Tocantins, são 7 estados que formam a região norte. Então, vejamos, vamos começar com a economia. Gente, a região norte, ela tem como base econômica o extrativismo animal, vegetal e mineral. Isto é, a extração, né, de produtos da natureza. Isso nós temos muito na região norte. E o que é o extrativismo animal? O extrativismo animal é representado lá pela caça e pela pesca, certo? E vem provocando o desaparecimento de diversas espécies da fauna local. E o produto dessa atividade, geralmente, ele vem completar a alimentação dos habitantes da região norte, tá certo? Juntando-se à mesa deles feijão, abóbora, milho, a banana, etc. Mas lá nós sabemos que as pessoas, elas sobrevivem, né, da questão do extrativismo animal. Por conta de que nós temos lá, nós sabemos que é uma variedade imensa, né? Como a gente viu também no nosso mês passado, no nosso conteúdo, falando sobre a questão hidrográfica. Temos as maiores bacias hidrográficas, temos muitos rios lá na região norte. Então, as pessoas, elas sobrevivem dessa pesca desse peixe e também da caça de animais. Então, por esse motivo, né, alguns animais vêm entrando em processo de extinção, desaparecendo. Então, a pesca, gente, também, aqui abaixo a gente pode estar vendo, né, imagens de destaque para abastecer o mercado interno, como a tia acabou de falar. E na região norte existem cerca de 3.000 espécies de peixe, entre os mais vendidos destacam-se. Quais são? Peixe, o nome de peixes, viu? Ó, vamos lá acompanhando com a tia. Dourado, filhote, pescada, piranha, pirarucu, tambaqui e tucunaré. São os peixes, né, que são muito encontrados, pescados lá na região norte. E a caça? Gente, a caça ela é proibida, tá certo? Sendo apenas aceita para os grupos indígenas que ainda possuem esse costume cultural. Então, observem, devido acontecer muita exploração, tanto da fauna quanto da flora na região norte, que nós sabemos que nós temos lá ainda a floresta amazônica, pela questão de preservação dos animais para que deixem, porque muitos já entraram em processo de extinção, e, né, de deixar de existir, correr o risco de desaparecer de lá, né, do planeta, pela questão que as pessoas realizam comércio, eles vendem, às vezes levam mesmo para casa, às vezes só para maltratar, nem cuida. Então, é proibida lá na floresta amazônica, na região norte é proibida a caça. Muito embora a gente saiba que às vezes as pessoas sempre, né, de uma certa forma, às vezes que não obedecem, mas ela lá por lei, ela é proibida e ela só é permitida para os indígenas respeitando a cultura, o costume, até porque também os indígenas eles só pescam necessário à sua sobrevivência, eles não vão pescar para guardar ali, para estragar ou para vender também, né, gente? Então observem a economia. Depois nós temos o extrativismo mineral. Pode ser considerado uma região como uma das maiores reservas minerais do mundo. Como você pode estar vendo. O extrativismo mineral ele vem conquistando uma importância cada vez maior e se baseia na extração de minérios como. Aí a gente pode estar vendo aí, ó, esse primeiro pontinho aí amarelo. Na Serra dos Carajás, no Pará, eles vão encontrar minérios de diamante, alumínio, estanho e ferro. Isso em grande escala no estado do Pará. Depois, na Serra do Navio, em Amapá, você vai ter o manganês, bauxita e o níquel. E no Amazonas, a gente vai ter petróleo, no município de Coari, e gás natural em Campos de Urucu. Então, aí observem esse detalhezinho aí sobre o extrativismo mineral.
Abaixo, nessas duas imagens, nós temos aí como é realizado esse processo de retirada dos minerais do solo. Gente, agora só tem um problema, essa questão da extração de minérios, ela causa aqui muitos danos, né, ao solo, à natureza, certo? Porque tira cobertura vegetal, porque faz essas escavações, esses buracos, né, no solo. Então, o extrativismo mineral, ele é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, né? Precisa cavar, como o ouro, ferro, a bauxita e a casterita, tá certo? Então, esses aí, a natureza também sofre para a retirada desses recursos minerais, né? Fazer esse extrativismo mineral. Porque o extrativismo, você sabe que é o quê? É a retirada deles, né, no subsolo. Então, tem que cavar, tem que fazer buracos, certo? Então, existem atualmente grandes projetos de exploração de ferro e bauxita em Carajás e no Rio Trombetas, né, no Pará. Manganês na Serra do Navio, como a gente viu em Amapá. Observem direitinho, viu? Esses locais aí que a tia vai cobrar, onde acontece o extrativismo mineral na região norte. O ouro a gente encontra na Serra Pelada, no Pará, e a cassiterita em Porto Velho, Rondônia. Aí abaixo temos essas imagens representando a extração, viu, gente, desses minérios, ok? A retirada, né? Depois eles vão ser também utilizados, né? São os recursos naturais dos quais o homem tira, né? No extrativismo mineral, isso na região norte. Nossa região é muito rica em minérios, como você acabou de ver. É uma das maiores reservas mundiais do mundo. Nós temos lá na região norte, tá certo? Temos a floresta amazônica também, que é muito cobiçada pelos estrangeiros, né? Pelos países europeus. Então, o extrativismo mineral na região norte, ele abriga as maiores reservas minerais do planeta, como nós acabamos de ver. E os projetos para a extração de minérios, eles foram os que mais atraíram investimentos de países compradores dessa matéria-prima. Então, entre as reservas minerais de região norte, destacam-se as de ferro, manganês, bauxita, casterita, ouro e etc. Não esqueçam, tá certo? A tia só está repetindo. Aí aqui abaixo nós temos, existem importantes reservas minerais sobre a região norte. Destacando-se, como a tia já falou, a Serra dos Carajás, no Pará. Encontra-se as jazidas de ferro, não esqueça, alumínio, diamante, estânio e manganês, e sendo a principal indústria mineradora, a Vale. Depois no Pará, que é o segundo maior produtor de ouro do país. Então, o Pará, certo? E também ele destaca-se na extração de bauxita, a maior bacia do país, localizada em Oriximiná, e Santarém abrigam uma das maiores reservas de urânio do mundo. Então, no estado do Pará, nós temos essas riquezas na região norte. Abaixo você pode estar observando essas imagens. Infelizmente, causa, né, um grande impacto ao solo, à vegetação. Aí aqui agora nós vamos falar sobre o extrativismo vegetal. Extrativismo vegetal, essa atividade ela foi muito importante para a região norte. Atualmente, a madeira ela é o principal produto que é extrativo, tá certo? A atividade ela se concentra nos estados do Pará, viu, gente? Do Amazonas e de Rondônia. A extração da madeira, você pode estar vendo aí nessa imagenzinha aí em cima. E nós temos aí, né, a questão também, são explorados o látex. O látex, o que é isso? O látex, gente, é esse líquido que é retirado, que está sendo aparado nessa baciazinha aí, no caule dessa árvore, eles cortam e deixam o líquido escorrendo. Isso aí é chamado de látex. O látex, ele é levado para as indústrias e ele vai ser usado na fabricação de borrachas, tá certo? A borracha que você utiliza para pagar suas atividades aí na escola, por exemplo, certo? Na questão vai ser usado na fabricação desses materiais que são que tem a composição da borracha, por exemplo, seringas, essas coisas que são usadas, aquelas seringas mesmo, né? Que é colocada aqui, que amarra, a pessoa vai tomar vacina, por exemplo, no hospital, né? Então, o látex, ele é muito utilizado para fazer a questão dessas borrachas de plásticos, né? Assim, que estica, certo? Depois nós temos a castanha, viu? Que as sementes, entre outros recursos, né? São bastante utilizados. Depois, na agricultura, nós temos a agricultura, ela tem crescido muito, né? As plantações de soja lá na região
norte, tá certo? Além da soja, também tem muitos outros que são comuns, o arroz, o guaraná, a mandioca, o cacau, o cupuaçu, coco, tá certo? Maracujá, são cultivados na região norte. Então, muitos habitantes, eles praticam lá a agricultura de subsistência. Porque, em geral, né, as margens dos rios, né, lá eles têm muito as chamadas várzeas, né? As margens dos rios fica muito propício para o cultivo, por exemplo, do feijão, desses alimentos, né, que precisam de um solo fértil, que tenha água. Então lá é muito propício à agricultura. Então lá as pessoas elas praticam muito agricultura de subsistência. O que é isso? Elas praticam, elas plantam, elas cultivam a terra apenas para o sustento da sua família. Não é com fins lucrativos. Elas plantam milho, arroz, o guaraná, a mandioca, o cacau, o cupuaçu, o coco, maracujá, apenas para o sustento da família dela, para o consumo da família dela. Não vão vender, tem certo? Por isso que é agricultura de subsistência. Então, observem direitinho, nós temos do lado também a imagem, né? Então, os principais produtos agrícolas lá, né, que são plantados, né, que eles realizam a colheita, é a mandioca, a juta, a pimenta do reino, certo? O cacau, o guaraná, a malva, certo? Então, são vegetais que são plantados lá pelos agricultores. Abaixo nós temos a pecuária, o que é a pecuária? Nós sabemos que a agricultura é o cultivo, o plantio da terra. E a pecuária é a criação de animais. Então, a paisagem predominante da região norte, gente, a grande floresta amazônica. É por isso que lá é a região mais extensa do nosso país, mas é a região menos povoada. Por conta da floresta amazônica, ela dificulta, né, o deslocamento das pessoas lá. Né? É muito difícil o acesso. Então, apesar disso, a implantação de projetos agropecuários, eles vêm estimulando essa atividade ao longo das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, né? Essa questão da criação de gado. Lá não é propícia a criação de gado, por conta da floresta amazônica, porque o gado, ele não precisa de uma floresta alta, fechada. Não, o gado, ele precisa de o quê? De campos, de capim. E lá não temos essa vegetação característica, tá certo, gente? Então lá não é propício à criação de gado, à criação de animais. Então a criação bovina, ela se desenvolveu mais ou menos nos estados de Tocantins, Roraima e Rondônia, que a presença da Mata Atlântica já é menos, né? Se concentra mais no Amazonas, né? Pará. Então, depois nós temos a criação bovina, ela se desenvolveu mais nos estados de Tocantins, como eu disse, Roraima e Rondônia. Mas o maior destaque é para o estado do Pará, tá certo? Que ela cria suínos, equinos, caprinos, certo? E mais da metade do rebanho de búfalos da região, principalmente na ilha de Marajó. Se destacam muito na criação dos búfalos, daqueles boi bem grandes, né? Então, é importante salientar que de todas as atividades econômicas, a mais prejudicial à floresta é a pecuária. É a pecuária, tá certo? Porque ela devasta grandes trechos da mata. É porque eu acabei de lhe dizer. A vegetação propícia para a pecuária, para a criação de animais, de bois, essa é o campo, gente. São capins que eles vão se alimentar. E lá na floresta amazônica, você observa, são margens, são árvores bem altas, a floresta é muito fechada, não vai ter capim assim, né? Vai ter no chão muita folha seca. Então, lá, para se desenvolver a pecuária, essa criação de animais, vai ter que devastar muito, vai ter que tirar muito essas árvores para fazer plantios de capins, para fazer campos. Então, por esse motivo, tá certo? É a mais prejudicial lá, é a pecuária, a criação, principalmente no caso de bois, de cabras, esses animais que se alimentam de capins. Ok, gente? Então, observem direitinho. Aqui nós temos, né, a extração do látex, como a tia já falou. Aí nós temos essas imagens abaixo mostrando, né? Ela ocorre principalmente no Acre, no Rondônia e no Amazonas, viu? A extração do látex. E nos últimos anos, muitos seringais, né, na região norte, eles têm sido substituídos por áreas de cultivo, né, e pastagens. Fora que há muitos projetos para a exploração de castanhas, de frutos diversos, né, fibras e plantas medicinais sobre essa região, sendo realizadas pelas indústrias farmacêuticas, como eu já disse para vocês em sala de aula. As pessoas, né, os países europeus, eles têm desejam muito a floresta amazônica pela variedade de animais que ela tem e também, principalmente, pela variedade de flora,
que são as plantas, né? As plantas medicinais, são diversas, tem milhões de espécies de plantas lá, né? Que são utilizadas pelas indústrias farmacêuticas, indústrias que trabalham na fabricação de remédios, certo? Então, observe, então o extrativismo vegetal, onde a simples extração de produtos vegetais que não foram. Quando a gente fala em extrativismo, gente, é a extração de produtos que são da natureza, viu? É a extração de produtos que são da natureza, que não foi o homem que colocou lá, não foi o homem que fez, não tem interferência. Quando a gente fala em extração. Até agora a tia falou em extrativismo animal, extrativismo mineral, extrativismo vegetal. Então, o extrativismo é isso, é a extração de produtos da natureza, tá certo? Que eles não foram cultivados pelo homem. Como aqui no caso, o extrativismo vegetal, o homem vai extrair a madeira, né? Óleos, frutos, borrachas. Ele vai extrair um produto, por isso o nome é extrativismo, porque ele está extraindo algo, um recurso natural, uma matéria-prima da natureza, tá certo? Que não tem a interferência dele, não foi ele quem plantou. Então, não devemos confundir extrativismo vegetal com agricultura. É diferente. Porque no extrativismo, o homem, ele somente coleta. Ele vai lá e tira, como a gente está vendo aí, a questão do látex, vai lá e pega. Os minérios, extrativismo mineral, como eu disse, ele cava o subsolo, tira os minérios, como a gente viu, que é muito rico na região norte, né? Então, ele vai lá e só tira, ele só coleta, ele só pega algo que já existe. Então, a agricultura é diferente. A agricultura você tem que plantar para você poder colher, tá certo? Então, não confunda. Então, o extrativismo, o homem, ele somente coleta os recursos que a natureza lhe proporciona. E já na agricultura, o homem faz a colheita daquilo que ele plantou e cultivou, né? Ele só vai colher o que ele plantou. Então, o extrativismo vegetal também é chamado de coleta vegetal. Certo, gente? Só esse lembretinho aí, não esqueçam, viu? Extrativismo. O homem, quando se fala em extrativismo, é que o homem vai retirar algo da natureza, um recurso natural, uma matéria-prima da natureza que ele não contribuiu para que aquele recurso existisse lá, certo? Então, a gente observou o quê? Que a região norte é riquíssima em minérios, né? Como a gente viu. E também em vegetais, né? Agora vamos falar um pouco de indústria, né? O setor industrial. O setor industrial, né? As indústrias lá na região norte, elas se encontram na Zona Franca de Manaus, certo? Na duas maiores e mais populosas capitais. No caso, Manaus, que é a capital do Amazonas, e Belém, que é a capital do Pará. Lá tem indústrias de bem de consumo, que utilizam as matérias-primas do extrativismo vegetal, no caso a madeira, animal, né? E mineral. Na Zona Franca também, né, que fica em Manaus, é possível encontrar muitas indústrias de equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos e informática também, tá certo? Então, atualmente ainda existem os seguintes polos industriais: o polo agropecuário e o polo de biotecnologia, tá certo, gente? Então, observem direitinho. Então, vejamos aqui as variações linguísticas, o nosso próximo conteúdo. Nós vamos falar sobre as variações linguísticas. Esse conteúdinho que nós acabamos de falar, que foi sobre a economia, ele tem lá no nosso livrinho, na página 42 e 43. Aliás, 42 a 44. Em seguida, crianças, por favor, façam uma atividadezinha, que ela é bem simples, página 45 e página 46. Agora nós vamos entrar no nosso outro conteúdo, que é pequeno, falando sobre as variações linguísticas da região norte, certo? Esse conteúdinho aí nós temos na página 47 e em seguida você faça atividade na página 48. É apenas uma página para você ler e uma página para você responder. Por isso que a tia fez essa junção. Então, as variações linguísticas, vamos ver o que é isso. Linguística, né? Vem da língua. E variações, né? Vem de uma variedade. Então, na linguagem da região norte, conservou-se muito a língua tupi-guarani, tá certo? Indígena, como nós sabemos, né? Que muitos brasileiros desconhecem. Porém, houve influência dos portugueses e uma pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. Então, conheça algumas palavras, né? E expressões usadas nessa região. Então, lá tem muita presença do Tupi-Guarani, porque nós sabemos que lá ainda temos aldeias, tribos indígenas, isso na região norte. Então, temos aqui exemplos de algumas palavras do vocabulário indígenas, né? Carapana, que é o que? Muriçoca, pernilongo. Taperoba é o que? Cajá, né? A frutinha que a gente conhece. Curumim, lá,
na língua tupi-guarani, que na nossa são o quê? São as crianças. Igarapé, que é um canal entre ilha e entre ilhas e o continente. E mera, que é o quê? Fazer careta para intimidar. Então, nós temos aí exemplos, né, de palavras, né, e um significado na língua portuguesa. Palavras escritas na língua tupi-guarani, que foi o tupi, foi a primeira língua, né, gente, aqui do nosso Brasil indígena, né? Aí o turismo, um pouco do turismo. Nós sabemos que devido ser uma região muito rica, né, tem a floresta amazônica, devido à região nossa ser muito rica, tanto na fauna, criação de animais, né, temos muito lá, aves belíssimas, a gente vê muito passar na televisão, e também na flora, na questão das plantas medicinais, é uma variedade muito grande de plantas que nós temos lá na região norte. Então, o turismo, tá certo? Na época de grande extração da borracha, né, por exemplo, para a retirada do látex, né, a região norte ela atrai muita gente. Esse ciclo de sua economia fez com que vários centros urbanos se desenvolvessem, inclusive culturalmente, tá certo? Então foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram reerguidos na região, como por exemplo o Teatro Amazonas, né, que fica em Manaus, e o Teatro da Paz, que fica em Belém. Então eles foram realmente erguidos, né, foram construídos a partir, tá certo? Dessa extração da borracha, a questão das pessoas irem para saber, para verem, né, o turismo. Como a gente viu, o turismo é muito estimulado pela questão, como eu falei, da fauna, da flora, a questão da hidrografia, como a gente viu no conteúdo passado. Para ver, vocês lembram na hidrografia que tinha a pororoca, que era o encontro das águas do rio com o mar, que dá aquele estrondo bem grande, né? As pessoas verem, lembram? Estimula muito o turismo da região norte. Outra também é a questão das águas do rio Solimões com o Rio Negro, que a Rio Negro a água é bem escura e o Rio Solimões a água é clara, que elas quando elas se encontram, elas andam per quilômetros, assim, sem se misturar, né? A água mais clara e a água mais escura. É um fenômeno sensacional, que chama a atenção de muitos turistas na região norte. Vocês lembram que a gente viu no conteúdo passado, né? Então, na região norte, né, há danças, lendas, gastronomia, artesanato, foguetes característicos. Lá também é uma região muito rica, que tem também a sua cultura característica, né, da região. Aí nós temos imagens, né, a ilha do Marajó, no Pará, que é uma ilha, um ponto turístico, né, oferece passeios pelos rios e igarapés, com cavalgadas, né, o uso de cavalos, né, ecológicos, passeios de charrete com búfalo e trilhas pelo mangue. Então, é muito belo. Então, a ilha do Marajó, no Pará, é uma grande atração, viu, dos turistas. Aí do lado nós temos as praias do Jalapão, que é em Tocantins, que são praias fluviais de águas cristalinas em areias finas. Então, é muito bela. Isso no estado do Tocantins. É outro local que atrai muitos turistas. Aí mais abaixo nós temos a Cachoeira da Velha, em Tocantins também, que é uma das maiores atrações turísticas, né? A cachoeira ela é formada por duas quedas em formas de ferradura. Então, muito legal, você pode estar vendo a imagenzinha do lado. Então, além desses pontos turísticos, também existem outros, como eu falei para vocês, a questão da comunidade de Mumbicas, né, Encontro das Águas, como eu disse, Rio Negro, Rio Solimões, a Serra Geral, as dunas do Jalapão e vários outros pontos turísticos que oferecem, né? Então, esse conteúdinho aí você pode estar lendo no nosso livro, não esqueça, página 47. Em seguida, só responde a página 48, só uma atividade. Vejamos agora um pouco sobre as manifestações culturais, tá certo? Que é na página 49. Você leia essa páginazinha 49 e em seguida você faça a atividade página 50 sobre as manifestações culturais. Então, no folclore, a região norte ela é muito rica, viu, gente? É possível encontrar muitas lendas indígenas, como a lenda da Iara, certo? A lenda da cobra do Norato, da Sapucaia Roça, do Barba Ruiva, da Vitória Régia, do Curupira, do Irapuru, tá certo? Então, muitas lendas, manifestações culturais lá, há muita presença indígena, certo? Não esquecendo que lá, dos três povos que formaram o povo brasileiro, branco, negro e o índio, lá na região norte a predominância da cultura indígena, tá certo, gente? Não esqueçam. E é a região maior em extensão, mas é a menos povoada, lá ainda por conta da floresta amazônica.
certo? Depois nós temos aí a questão, né, no artesanato, como você pode estar vendo aí, né, o vaso, né, a presença indígena é muito forte, peças feitas com palha, cerâmicas, são muito comuns, né? Lá no caso, a cerâmica de Marajoara, né, a arte de Marajoara, que é esse desenho feito em barros, depois eles decoram, pintam, é muito bem. Depois, os pratos típicos da região norte, se lá predomina a cultura indígena, os pratos a gente já dá para ter uma noção. Questão da culinária, né, gastronomia da região norte. Ela tem uma gastronomia muito própria, né, da região norte. Foi a que manteve muitas tradições da culinária indígena. O pato, o tucupi, a caldeirada de tucunaré, a maniçoba, o tacacá, né, a tartaruga ensopada, entre outros, fazem parte do seu cardápio, né? Então, aí muitos pratos da cultura indígena. Abaixo nós temos os foguedos, né? Existem as festas que acontecem nas tribos indígenas e hoje outros foguedos, né, maiores do mundo, conhecidos como Ciro de Nazaré, que a gente vê muito falar na televisão, que é em Belém, no caso Belém, a capital do Pará, e o Festival Folclórico de Paratins, né, no Amazonas. O festival de Paratins, né, no Amazonas, ele consiste, gente, numa disputa entre o boi garantido, tá certo? No qual predomina a cor vermelha e o boi caprichoso, no qual predomina a cor azul. E o desfile, ele acontece no mês de junho e tem atraído muita gente. É outro ponto turístico, tá certo, crianças? Então, aqui nós finalizamos. Espero que vocês leiam esses conteúdos e em seguida façam atividade conforme a tia foi falando durante a nossa videoaula. Então, um abraço.